Bom dia, terapeuta Eudir. Bom dia, terapeuta Miguel. Como você está? Bom Tudo bem? dia, bom dia a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes aí. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Espero estar encontrando cada um melhor do que estava ontem. Não é mesmo? Porque eu estou melhor do que estava ontem. Essa é uma das tendências da vida, cada dia estar um pouquinho melhor, como uma semente que colocamos na terra e ela vai germinando lentamente, passam-se 7 dias, ela começa a sair o joelhinho para fora da terra e a gente quase nem percebe quando vê se tornou uma árvore gigantesca, forte, enraizada. Assim somos nós aqui nessa existência. Vamos adquirindo conhecimento, melhorando a cada dia, se tornando cada dia um pouquinho melhor e assim vamos destravando-os. E hoje nós vamos aí entregar alguns códigos. Vai ter até bônus, terapeuta Eudir. Isso aí, mais bônus, né? A gente começa a estudar o negócio e fala, não, isso daqui não pode ficar fora. E aí a gente vai complementando, né? Sempre. Que bom, que bom. Isso é muito bom mesmo. Aí, Olhando para os contatos aqui, pessoal, deem joinha aí, coraçãozinho, mande para os contatos de vocês. Essa live vai ser extremamente importante a todos aí, né? Para quem não quer ter bem-estar, né? Então isso é muito importante para nós. tô mandando aqui também, terapeuta Eudir, até aqui. Nossos. Um monte. Aí, e quem puder compartilhar também aí com pelo menos 8 pessoas, gratidão, agradecemos eternamente pelo seu esforço, pela sua dedicação em compartilhar essa live com outras pessoas, para que outros tenham acesso a este conhecimento também. Terapeuta Eudir, como é que está saindo o meu áudio aí? Preciso pôr o fone ou tá Não, tá bom? bom, tá tranquilo, Tá, tranquilo. se ouvir barulho aí, me fala, até às vezes chega paciente aqui na clínica e aí começa a conversar ali na recepção. Então, tá aqui o fone, qualquer coisa eu coloco ele daí. Tranquilo, beleza, sem problema. É isso aí. Parabenizando, né, a todos que estão entrando aí, né, todos que chegarem aí, todos que virem aí, parabenizando desde já, né, para buscar esse autoconhecimento, buscar essa melhora aí, que são coisas importantes, né? Quem não quer ter bem-estar. Para começar a live, vamos lá. E aí, terapeuta Miguel, o que é bem-estar? Bom, bem-estar primeiro nós temos que falar sobre o sistema de crença, mexer no nosso sistema de crença para chegar nesse nosso bem-estar. Bem-estar, bem-estar resumindo, como é que é? Pode falar, não, pode falar que eu vou dar uma pincelada antes de você... Tá. Bem-estar, resumindo, o bem-estar é aquele equilíbrio. É não se permanecer baixo, por exemplo. A voz aí deu uma falhada. Não se permanecer na tristeza e nem na demasia de alegria. Ter um equilíbrio sobre a vida. Então seria o bem-estar e a gente ter um domínio sobre nós mesmos, principalmente sobre estou passando por uma dificuldade na minha vida. Muitas vezes nós usamos a verbalização para potencializar aquele sofrimento e saímos contando para todo mundo, meu Deus, e contamos um pouquinho mais do que é a realidade ainda. O sofrimento já está pesado, a gente ainda aumenta mais um pouco. E imagine comigo, se eu aumento mais um pouco, adivinha o que vai acontecer com aquilo? Vai aumentar também. Então, uma das dicas é, se eu estou passando por alguma dificuldade, se eu estou passando por algum transtorno, alguma tempestade, se eu tiver que contar para alguém, contar somente o superficial, o básico do básico, né? E não vibrar na tristeza. Ai, o mundo está acabando. Não, se mantenha forte, mantenha-se no equilíbrio. Estou muito alegre, ganhei um prêmio milionário, acertei na Mega Sena, estou numa felicidade, quero sair contando para todo mundo. Entendeu? Aí eu pego e saio contando para todo mundo, acabo destruindo a minha felicidade. Então, se uma felicidade muito grande acontecer, é a mesma coisa. Se for necessário contar, conte só o superficial, para que você mantenha
o equilíbrio. Isso é uma das dicas para o bem-estar. E você, o que me diz, terapeuta? Eudir. Aí, ontem nós trabalhamos sobre a gula, né? O desejo da gula. O que é a gula? A insatisfação. Né? A insatisfação a tudo, a insatisfação alimentar, a insatisfação relacionada com o sexo, com o dinheiro, essa insatisfação que as pessoas têm, essa gula de tudo. E o bem-estar é o contrário, é o antídoto. Então, o bem-estar é o quê? É a satisfação. É a satisfação de corpo, mente e espírito. É eu estar bem. É eu estar satisfeito. Eu estar com segurança, conforto, tranquilidade. Vocês vão ver como que vai fazer muito sentido isso, né? Essa questão do conforto, da segurança, da tranquilidade. Esses pontos. Até alguns códigos você vai falar, mas peraí, vocês estão dando aula aí de educação financeira? Também, né? Mas o que vai entrar? Justamente isso, esse conforto, essa segurança, essa tranquilidade. A gente precisa estar sempre em equilíbrio, em conjunto. Então, o bem-estar nada mais é do que essa satisfação. Né? Você, como corpo, como mente, como estar satisfeito com sua vida. Né? Não assim, não acomodado. Né? Satisfação a gente tem que lembrar que é diferente de acomodação. Né? A gente vai falar aí dentro dos códigos, já dando uma, né, a respeito do uso das palavras e tal. Então, o que acontece? Opa, eu tenho que estar satisfeito com aquilo que eu tenho, certo? Mas estar buscando, né, ter minhas metas, estar buscando algo a mais, estar buscando evoluir. Né? Que isso que é o importante, é para isso que nós estamos aqui nesse mundo, para evoluir. Né? Tudo, o principal fecha nisso, a gente está em busca de evolução. Muito bem, muito bem. Vou pegar uma âncora aí do que você falou de educação financeira. Eu lanço um desafio aqui nessa live, quem ouvir, se conhecer nesses quase 8 bilhões de pessoas que tem na face da Terra, alguém que consiga ser próspero sem desativar esses gatilhos que nós falamos nessas lives. Se alguém é próspero e está preso naquilo que nós falamos desde o início da live, isso ele não é do planeta Terra. Não tem como uma pessoa aqui do planeta Terra, nesses 8 bilhões de pessoas, alcançar a prosperidade se primeiro ele não fizer a limpeza e superar tudo aquilo que nós comentamos aqui durante as lives. Então, o que nós estamos falando não é uma educação financeira, é o verdadeiro caminho para a riqueza, para se tornar uma pessoa próspera, uma pessoa que possa sentir o que é a felicidade da alma, porque a felicidade não é no corpo, a felicidade é na alma. E isso a gente consegue se nós entendermos esses bloqueios, esses desbloqueios, esse sistema de crença que nós temos dentro de nós, que foi ativado desde a nossa infância. E nós não queremos mexer nele, né? É aquela música da Gabriela: eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, e passei uma existência vã aqui na face da Terra, né? Se nós somos seres espirituais, passando por uma experiência humana, e nessa experiência humana eu aceito aquilo que eu acho que é a realidade e permaneço preso nesta, acho que é a realidade, preso nisso, que experiência eu vou ter nesta existência? Eu vou estar jogando fora uma existência, porque não, eu aprendi assim, a minha família é assim, eu nasci assim, então eu vou viver assim, não vou mudar em nada, assim que me ensinaram e acabou. Se você chega com uma coisa nova, né, o que aconteceu com Jesus Cristo quando ele chegou e disse para o pessoal, os fariseus, para todo aquele pessoal lá, disse, não é bem assim, é um pouco diferente do que vocês estão fazendo. E mesmo eles tendo uma palavra, eles discutindo dentro da Bíblia, dentro de uma palavra, mas eles tinham uma crença, que eles já vieram com aquela crença de muito tempo. E quando Jesus teve que esperar um tempo para poder dizer a verdade. Porque se ele tivesse falado a verdade ali já com 20 anos, já tinha morrido. Mas aos 30 anos ele começou a falar a verdade, adivinha, durou 3 anos. Né? Então a verdade para muitos não querem aceitar.
Não querem, eles não querem, nós não queremos às vezes aceitar a verdade, queremos ficar naquele sistema de crença, na música da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Então o sistema de crenças que a gente tem é o primeiro a ser quebrado, a ser mexido, aquilo que a gente tem, nós fazemos uma análise, parar de acreditar e ter certeza daquilo que fizemos. Se alguém me fala, se o Aldir falar assim, olha, se você tomar água, um copo e um gole só, você cura a dor de cabeça. Se eu não fizer isso, eu não vou comprovar se a ciência é real ou não. Como é que a ciência comprova as coisas? É assim, realizando os experimentos. E realizando o experimento, ela tem certeza que aquilo funciona, sabendo as probabilidades de acertos e erros. E na vida é a mesma coisa. Mesmo que alguém me diga algo que seja verdade, eu tenho que ir em busca e saber se aquilo é só uma crença ou realmente tem verdade naquilo que está sendo dito. Então, essa é uma das partes do mexer no nosso sistema de crença, bagunçar isso, dar uma mexida. Digo, não, eu estava certo, maravilha, então quer dizer que você já estava no caminho, você só passou mais uma nova experiência, mas teve a certeza que o rumo, o horizonte que você estava tomando foi o correto. Mais à frente nós vamos falar sobre o campo magnético, que é muito importante também, sobre o campo magnético. Tem um filme, posso continuar? Já passo para você. Tem um filme que é chamado Cisne Negro. Cisne Negro é um filme que nos passa essa analogia. Lá tem uma moça que ela representa os dois papéis, o cisne branco e o cisne negro. E quando ela representa o cisne branco, ela está fazendo aquilo que é das crenças, ela tem que ser toda certinha, ela não pode errar. Não pode errar o passo, ela não pode errar nada, ela tem que fazer tudo certo, quer dizer, tudo aquilo que mamãe ensinou, papai ensinou, que a vida diz, ela tem que fazer ali, buscar a aprovação dos outros. Se a plateia não aplaudir, você não dançou bem, você errou o passo, ou você caiu no palco, como acontece ali durante o filme. E se eu não receber os aplausos, o que acontece esses aplausos? Eu não tenho aprovação. O que é isso, na verdade? É ego. Muitas vezes nós buscamos aprovação. Eu quero fazer essa live, mas eu quero que muita gente diga que ela foi fantástica, que aplauda, que seja extraordinário, porque eu estou buscando que os outros aprovem aquilo que eu faço. E isso é o meu ego gritando, Então, no cisne dá para ver isso daí, quando ela é o cisne branco. Mas quando ela interpreta o cisne negro, que é os dois papéis, as coisas começam a mudar. Ela começa a ter atitudes diferentes, começa a ter atitudes mais voltada para a filáusia, para o amor a si mesmo. O que é isso daí? Isso já é a parte do inconsciente dela. Quer dizer, o mesmo ego ali que aparentemente fazia ela fazer o cisne branco, agora o inconsciente que comanda realmente ela estava mandando códigos. Tanto que ela começa a sentir algumas repugnas, começa a ter náusea, a vomitar, ela começa a se mutilar, machucar os dedos, ela começa a fazer algumas coisas que é o inconsciente e o ego trabalhando junto. O que esses dois mostram? Um desequilíbrio. Ou seja, ela não pode ficar nem no cisne negro e talvez nem no cisne branco para um aprendizado, mas o equilíbrio dos dois, e desejaram muito acima, porque aquilo, se nós chegarmos num campo de iluminação altamente alto, nós vamos desintegrar o nosso corpo. Esse corpo não tem capacidade para isso, por isso tem que ter um equilíbrio. E se você descer para o negro também, que é a parte da gula, do ego, da filáusia, de tudo que a gente já falou durante essas lives, de viver no inconsciente, de viver preso nas crenças, também eu vou viver numa angústia, numa tristeza, numa vida sem sentido que não vale a pena, não vale a pena ser vivida. Então eu tenho que buscar o quê? O equilíbrio. E aqui nós vamos dar alguns códigos para que nós tenhamos este equilíbrio. Terapeuta Aldir, comenta aí. É bem
interessante quanto isso faz sentido quando a gente fala das crenças, né? E da nossa essência. Porque dentro dessas crenças, muitas vezes, além da gente ser podado, passam para nós, não, ó, você tem que ser assim, o que que os outros vão pensar, né? E daí o nosso lá interior, né, só que eu quero ser feliz, eu quero buscar realmente o que eu vim fazer nesse mundo. Então, é assim, é o equilíbrio. Não tem como eu ser somente o negro, né, somente o lado negro, e não somente a minha essência. Então, eu vou ter que equilibrar. E essas crenças, tudo isso que vem para nós, é o quê? É justamente para a gente aprender. A gente precisa do aprendizado, a gente precisa passar por aquilo. A gente olha, opa, peraí, por que eu não estou prosperando? Esse pai olha, ah não, eu tenho a crença que rico não vai para o céu. Opa, deixa eu olhar isso, deixa eu desmistificar, deixa eu fazer uma nova, colocar aí uma nova crença, né, sobre essa para aprender, ter um novo aprendizado quanto a isso, para aí sim, né, prosperar. Então são todas as coisas que a gente vai trabalhando, olha, opa, reconheci, agora eu vou ir buscando na essência, porque muitas vezes a gente esquece de olhar internamente, o que realmente eu quero, o que eu busco, né? As perguntas, quem sou eu, o que eu tenho que fazer aqui, para onde vou, e assim vai. Isso aí. Exatamente, acabamos vivendo em uma prisão achando que somos livres, né? E buscando nesse equilíbrio, aí a gente entra assim, o que é certo e o que é errado. Então aí que entra aquela palavra que o Mestre Jesus nos disse, não julgueis. Por que ele falou não julgueis? Para não ser julgado. Não julgueis, porque aí você diz assim, o que ele está fazendo é errado. Errado talvez no teu modo de ver, mas no que ele está fazendo é uma experiência de vida que ele está passando, que vai alavancar a vida dele, certo? Aí ele diz assim, não, aquele lá vive uma vida certa talvez no seu ponto de vista, mas o certo dele talvez está travando ele em sistema de crenças que está impedindo o crescimento dele. Eu digo, não, eu não faço esse tipo eu não vou em tal lugar. Claro, a gente tem que cuidar da energia, isso sem dúvida. Experiências tolas também não adianta ser vivida, né? Vocês assim, vão em tal lugar, num lugar totalmente negro, com uma energia densa, você não vai ter experiência boa nenhuma. Não tem para que estar lá. Mas dizemos assim, naquilo de estar buscando uma compreensão da vida. Então, o que é certo e o que é errado? Quer complementar alguma coisa? Sim, depende do ponto de vista de quem, né? Geralmente, o que é certo e é errado. Pelo ponto de vista do quê? De quem? Comparado a o quê? Então, são coisinhas que a gente tem que muitas vezes, mas eu errei. Tá, errou pelo ponto de vista de quem? Equiparado ao que você errou. Então, muitas vezes assim, principalmente relacionado a dinheiro, que as pessoas falam assim, eu ganho pouco. Beleza, pouco com qual parâmetro? Com qual relação? Sei lá, eu ganho só 10 salários mínimos, né? Ou assim. Então, assim, é comparado ao quê? Não, mas tem o fulano lá que ganha 50, que ganha 20, sei lá. Então, o que nós temos que ver? É isso, é esse parâmetro, essa comparação relacionada ao que cada um está numa fase, cada um está num ponto. Então, de acordo com as nossas crenças, essa questão principalmente do ter, né, é muito relacionado com o ser. Eu tenho que ser um ser mais elevado para mim sim eu ter e desfrutar de algo melhor, de algo maior. Então, é uma balança, é uma comparação aí que vai se equilibrando sempre. Isso é o normal. E o universo é abundante. Deus, tudo é abundante. Eu sempre falo, eu uso uma comparação da grama. Vê se tem grama sofrendo. Cara, grama, vem embora. Mato, é uma bênção. Dá 10 dias de chuva aí, os coitados do pessoal do sítio não aguenta mais cortar mato e carpinar e limpar e roçar e tal, passar veneno muitas vezes. Por quê? Porque não vence de tanto que vem, tanto que vem. Isso é abundância, isso é o normal. E por que a gente não é assim? Nossas sarras. Não quero isso, eu quero aquilo. A gente quer coordenar tudo, quer que seja do nosso jeito. É isso aí. Muito bem, muito bem. Nós deveríamos pegar como exemplo o GPS. Você coloca um endereço no seu celular para que você quer ir para algum lugar. E aí você está indo na direção do que o GPS está mostrando.
mas você conhece um atalho que é mais perto, aí você vira à direita. O GPS não fica brigando com você, dizendo assim, volta lá pegar o caminho, tem que ser lá por cima, não pode você ir por aqui. Ele diz, sabe o quê? Recalculando a rota. Nós, muitas das vezes, o que eu falo com isso? Nós, muitas das vezes, alguma coisa muda na nossa vida, a gente começa a sofrer. A gente começa a sofrer por aquilo. Não, porque tinha que ser por aqui, tinha que ser desse jeito. Não pode virar aqui. Né? Não pode pegar um atalho, né? Ou fazer um outro caminho. Ou talvez você não pegou o atalho, você olhou que o trânsito estava congestionado. E o GPS, né, a vida às vezes te mostra isso. Digo, olha, não vai por aqui porque vai ter problemas, você vai ficar muito tempo na fila. E aí quando você consegue ver o que a vida está mostrando para você ali, né, o GPS está mandando ir, mas você viu, de opa, dá para ir por aqui. Você vira à direita, desvia aquele transtorno todo. Mas muitas pessoas não querem mudar a rota de jeito nenhum. Quando chega num momento desse, ele quer passar por aquele transtorno. E ele vai ali, fica na fila, fica sofrendo. Então, como deveríamos ser? Como o GPS. Não importa se virou à esquerda, recalcula a rota e continua. Né? Então, aí, o que eu quero falar sobre isso? Não sei se nossos ouvintes e o terapeuta Eudir já leu o livro O Fim do Sofrimento, de J.J. Routak. Esse livro é um livro fantástico, recomendo para quem queira ler este livro, O Fim do Sofrimento, de J.J. Routak. É um livro fantástico, fenomenal. Ele fala o quê? Que a maior parte dos apegos é causada, a maior sofrimento é causada pelo apego. O que aconteceu aí, um acidente, terapeuta Eudir? Sim, eu fui pegar o caderno aqui para anotar o nome do livro. Ah, tá. Então, uma das maiores causas de sofrimento é o nosso apego. A gente fica apegada a coisas. Vou dar um exemplo, por exemplo, em casas. Você vai em casas de pessoas, ele tem uma despensa, tem um quarto, tem mais uma garaginha com coisas que ele não vai usar nem nessa existência, e se houver outras, nem mais 10, nem mais 20. E ele está acumulando isso, aquele apego. Você fala assim, vamos jogar fora esse sapato? Não, eu gosto desse sapato aí. Eu vou colar ele ainda e vou utilizar, eu gosto desse sapato. Não dá lugar para o novo. Fica apegado, os apegos fazem a gente sofrer. Né? E às vezes, sem contar que quando eu fico acumulando coisas que não uso, eu também estou acumulando ali energias e estou impedindo do ambiente fluir, da vida fluir. Mas eu quero sofrer, eu fico apegado àquilo, apegado a pessoas, apegado a tantas coisas, né? Tem pessoas que ficam apegadas, aconteceu isso na minha vida e ele não larga mais. Passa 10 anos e ele fica apegado àquilo. Tem uma história de um casal, eles casaram novos e foram morar em um sítio no interior. E havia muita pouca renda, e eles eram novos, aí casaram com 18 anos, e havia pouca renda. E essa jovem, e nessa casa do sítio tinha uma janela, como essa daqui, por exemplo, olha aqui, ó. Uma janelinha, e não tinha cortina, e ela queria uma cortina, sabe? Ela queria uma cortina, e daí eles foram para a cidade, ela queria comprar uma cortina, mas o dinheiro, eles tinham até dinheiro para comprar a cortina naquele tempo, mas devido à crise eles tinham que economizar, deixar o dinheiro guardado, não comprou a cortina para ela. Todo Natal ela contava para a família, digo, até hoje não tive aquela cortina que eu queria para pôr na minha janela. Até hoje não tive a cortina, mudaram da casa e ela estava já com 60 anos, e um Natal, em um jantar, ela remoendo aquilo, ela disse, eu ainda lembro que eu não ganhei aquela cortina para pôr naquela janela, eu não mereço mesmo, não mereço isso, nunca fizeram nada por mim. Passou a vida toda presa em uma cortina que ela não conseguiu comprar lá quando tinha 18 anos, remoendo aquilo. Imagine com todos esses anos o tamanho que estava esse ressentimento dentro dela. Então nós alimentamos muitas coisas dentro de nós, não só lá na nossa casa, esse apego às coisas lá na nossa casa, mas nós apegamos a sentimentos dentro de nós que atrapalham a nossa evolução, a nossa prosperidade, o nosso crescimento. Nos apegamos a tantos sentimentos tolos
que nós ficamos fora de órbita, né? Fora de órbita com isso. O Evandro colocou um comentário aqui muito interessante, né? Olha a zona de conforto dando as caras nesse apego. Cara, justamente, principalmente quando a gente fala aí em prosperidade, em evolução, cara, é fora da zona de conforto. A gente vai encontrar a prosperidade, vai encontrar o diferente fora da zona de conforto. Porque a gente fica muito apegado, né? Apegado àquele emprego, apegado àquele carro, apegado... Ah, mas e se eu vender não vou conseguir, apegado àquela casa? Cara, a gente tem apego a muita coisa. A gente, infelizmente, quer controlar, é do ser humano, um negócio assim absurdo. A gente quer controlar as coisas, né? Antigamente, aí, a maioria dos povos, porque viajantes, nômades, faz barraca aqui, vai, viaja e tal. Aí nós não, vamos parar aqui, começa a construir a casa de madeira, hoje em dia mais conseguindo, né? Então, essa zona de conforto, realmente a gente tem que quebrar com isso, soltar, liberar, tem que abrir pro novo. Eu falo assim, ó, tranqueirada, coisa arada que a gente tem em casa guardada, a gente tem que soltar, vai embora, deixa que alguém use, cara, que faça, não fica assim. Alguns exemplos eu vejo como é libertador pra gente quando a gente faz isso. Eu tive momentos aí, por exemplo, na vida de, sei lá, comprei um móvel novo, beleza, coloco o novo, tiro o velho, aí tiro o velho e deixava, não, vou doar pra alguém, não, vou fazer não sei o quê, não, deixa num canto lá, meio-dia, um dia, 2, 3, 5 meses, e tá lá o negócio velho, trancando o canto, caindo e tal. Então assim, pô, vem buscar, quer, não quer, ó, coloca no Face, movimenta. O universo gosta de movimento, de movimentar as coisas, de ação, nada bagunçado, tralharada, não, é movimento, a gente tem que fazer isso, e isso também é na nossa vida. Vamos lá para o primeiro código? Nós estamos... Peraí. Você quer dar o primeiro código? Eu deixo para você falar o primeiro código. Pode deixar. Mas antes de entrar para os códigos, é necessário eu falar um pouquinho sobre o campo magnético. Né? Esse campo magnético, para a gente entender esse magnetismo, essa força, porque nós falamos sobre os ímãs, né? Nós temos essa parte aí, está aqui na minha mesa, aqui, também o atendimento aqui, ó, que fizemos através do biomagnetismo. Então, essa parte dos ímãs, ela é muito importante. E esse campo magnético da Terra, ele é composto por ímãs, como ímãs. Então, foi daí que surgiu a bússola. Né? A bússola surgiu através desses estudos e descobriram, porque você pega uma bússola, ela sempre está apontada para o norte e atrás o sul. E o interessante é que os ímãs têm essa mesma polaridade. Aqui é um ímã com as duas polaridades, né? O yin e o yang, as duas polaridades, aqui o positivo e o negativo. Né? Então esse ímã com as duas polaridades, né? Aqui já tem as duas, mas eu tenho ímãs que, né, ele fica atrás, então fica norte e sul. E através da bússola foi descoberto um método para poder... O que serve a bússola? Para dar a direção. A nortear para onde você deve ir. Então, se atentar a esse campo magnético que existe na Terra. Esse campo magnético, na verdade, ele protege nós aí de uma força que o Sol emana, que eu não lembro o nome agora, tá? Que daí depois, esse mesmo campo magnético emite a aurora boreal. Então é algo fenomenal, fantástico realmente, né? Nós podemos estudar mais sobre o campo morfogenético nesta live, onde estamos aí transmitindo códigos para poder auxiliar cada um a dar um salto ou fazer um voo. Aquele livro fantástico, né? Por que caminhar se você pode voar? Esse livro é incrível. Né? O livro começa contando uma história de um homem que comprou dois pássaros, duas águias, e ele colocou dois falcão, e ele colocou eles numa árvore, porque ele adorava o falcão.
E toda manhã ele viu os falcões voar, porque era numa montanha, eles faziam aquele voo e voltar para a árvore. Mas somente um dos falcões voava, o outro ficava preso a um galho. E ele chamou especialistas em pássaros de todo o mundo. E eles chegavam até lá, tentavam fazer o pássaro voar, jogavam ele para cima e ele voltava e se segurava no galho. Não soltava do galho. E não sabiam o que fazer. Aí tinha um colonizador ali, um colono próximo dali, ele veio, não, vou te ajudar você a fazer a ave voar. Daí eu já chamei tantos especialistas, não conseguiu, ele nem foi lá olhar, ele ver o que ele ia fazer, nem acompanhou. Aí aquele polonês, colono, foi lá e de repente ele olhou a águia voando. Ele disse, meu Deus, o que você fez? Você conseguiu fazer o falcão, melhor dizendo, voar. O falcão está voando, que fantástico, o que você fez? Ele disse, eu só cortei o galho. Entendeu o código? Daquilo que você está apegado, que você está preso, está impedindo você de fazer o teu voo. Porque esse falcão estava preso naquele galho e não soltava dele. E era simples, só cortar o galho. E assim, o falcão voou. Agora vamos lá para os códigos. Primeiro código. Isso daqui, se eu não me engano, ainda está lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Pessoas ricas são maiores que seus problemas. Como assim pessoas ricas são maiores que seus problemas? Digamos que, vamos numerar, né? Professor de matemática, gosto de número. Eu tenho um problema número 8, tá? E eu estou no nível 5. O que vai acontecer comigo? Meu ser como pessoa, como essência, eu tenho que elevar o meu nível para me equiparar ao problema, para eu resolver o problema. Já é diferente se eu estivesse no nível 8, já cheguei no nível 8 e eu tenho um problema 5. Vai ser problema aqui se tiver no nível 5? Vai passar por mim que eu não vou nem ver, eu vou resolver tão fácil. Sei lá... Estourou um cano, beleza, encanador, vem aqui arrumar um cano aqui na minha cozinha que estourou. Resolvi o problema. Agora, se é algo que eu não conheço, eu vou ter que aprender, vou ter que buscar, vou ter que evoluir, sei lá. Tem um vazamento na casa e eu não sei como resolver. Cara, eu vou ter que buscar alguém, vou ter que, sei lá, vai fazer uma medição, eu tenho que arrumar uma forma de resolver o meu problema. Então, esse nível, né, as pessoas prósperas, elas são muito maiores que seus problemas. Ou tem um problema, elas vão evoluir até chegar nele para quê? Para resolver. Né? Algo bem interessante nisso, quando tem um problema, o que acontece? Entra no próximo código que a gente vai falar a respeito das palavras. Mas o que a gente pensa? No problema. O que nós temos que pensar? Na solução. E encontrar uma solução para aquele problema. Não ficar, ai meu Deus, aconteceu. Ai, meu Deus. Não, por favor, qual a solução que eu tenho? Colocar nossa mente, que é o nosso maior ganho, nosso maior potencial é a mente, colocar ela para trabalhar. Como que eu vou encontrar uma solução para isso? O que eu posso fazer? E fazer, né? Não tem outro jeito. Muito bem. Mandar um abraço aqui para o Afonso que está aí conosco. Abração, Afonso. A Rose Zancanaro que está conosco. O Evandro, grande abraço. A Eliane, a Sandra. Aí, grande abraço para todos vocês, a Ivonete, lá de Curitiba está conosco aí na live também, aquele abraço a todos vocês, né? Aqui a Telier, é isso? E a Rosiara também está conosco, grande abraço a todos vocês que estão conosco nesta live. O nome do livro, Por que Caminhar Se Você Pode Voar? É escrito por Isha. Recomendo este livro, não é tão fácil de encontrar esse livro, mas também é fantástico. Então temos 2 livros recomendados na live, né? O Fim do Sofrimento, de J.J. Routak, e Por que Caminhar Se Você Pode Voar, de Isha. Isso aí, que fantástico. Então, pessoas ricas são maiores do que seus problemas, né? Pessoas ricas em que sentido? Ricas na vibração, ricas na frequência, ricas mentalmente, rica no pensamento, rica nos sentimentos, rica no amor, né? Estar rica, realmente
fazer essa limpeza que nós falamos na outra live, que é de suma importância, fazer essa limpeza diariamente, você sentar, sentir essa luz azul entrando pelo centro da sua cabeça e limpando todo o seu corpo, a sua áurea, e limpando, fazer esta prática de silêncio, de pelo menos mínimo 5 minutos por dia, sentindo essa limpeza acontecer antes de você entrar no seu quarto, de ir dormir. O que acontece? Nós queremos, como disse o terapeuta Eudir, resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Nunca vamos alcançar. Então, pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. E pessoas pobres, terapeuta Eudir? São menores, né? Claro. E aí os problemas que comandam elas. É isso mesmo. Então, vamos ao segundo... E em função do problema nunca resolve ele. Exatamente. Então, convido a todos que estão aqui nesta live, que vão assistir esta live depois, que convido você a ser rico. Rico no seu modo de agir, rico no seu modo de pensar. No livro Quem Mexeu no Meu Queijo, quando o Ralph ele estava dentro do labirinto, ele já estava desanimado, já tinha voltado atrás do seu colega, tinha se achado alguns pedaços de queijo, mas não tinha encontrado um outro posto de queijo. Ele já estava desesperado, com medo, e eu não sabia o que fazer com o medo. E ele disse, meu Deus, estou com muito medo, eu vou ter que desistir, eu vou ter que voltar, eu vou ter que desistir. E ele pensou assim, como me livrar do medo? E ele viu que não tinha como se livrar do medo. Então ele disse assim, eu vou com medo mesmo. E ele continuou no labirinto, com medo mesmo. Mas mesmo assim não estava encontrando. Ele disse, o que está acontecendo? E ele com muita fome, porque não encontrava queijo. Então ele se encostou ali dentro do labirinto e começou a imaginar um posto de queijo com abundância de queijo. Muito queijo mesmo. E ele imaginou e ele sentiu que ele já tinha encontrado, que ele já tinha comido queijo, que ele já estava alimentado, já estava forte. E ele buscou aquela força, fez uma pose de governante e seguiu pelo labirinto, já sentindo que ele já sabia onde estava o posto de queijo, que ele já possuía esse novo posto de queijo em grande abundância. E adivinha, logo à frente ele encontrou o posto N, que havia muito queijo, porque ele utilizou a imaginação. Então nós ficamos às vezes querendo alguma coisa, mas não utilizamos uma ferramenta poderosa que está em nós, dentro de nós, buscando coisas fora, como já falamos em outras lives, aguardando um Salvador, que alguém faça por você. Mas quem vai fazer por você? Tudo está dentro de você, inclusive a cocriação de tudo que você deseja. Se você utilizar 5 minutos do seu dia para se limpar, mais 5 minutos para imaginar claramente aquilo que você já tem. Veja bem, já tem, não é você vai ter. Você já tem que ter o sentimento que já é seu. Você já tem que viver lá. Se é a casa, você já tem que curtir a sala, a piscina, subir pela escada, curtir o quarto, a banheira, né? Igual uma banheira que eu conheço na casa de alguém aí, que é um closet, daí abre uma porta assim, né, sabe? É isso aí, sabe, terapeuta Eudir? Então você tem que imaginar, você tem que criar aquilo através da sua imaginação. Primeiro a limpeza, depois você imaginar, como o Ralph fez lá dentro do labirinto. Ele imaginou e encontrou o posto N com muito queijo, muita abundância de queijo. Então isso é muito importante. Segundo código, terapeuta Eudir? Bora, pode falar. Eu que vou falar o segundo código? O passado não é igual ao futuro. Esse é o segundo código. O passado não é igual ao futuro, a não ser que você viva lá. Veja só esses códigos, anotem esses códigos. Porque imagine você dentro de uma cápsula que está acabando o oxigênio. Inclusive existe até um filme. Está acabando o oxigênio. E para você abrir essa cápsula, você precisa de um código.
Se você não tiver o código, você não vai abrir a cápsula. Não adianta, você não vai sair dali, vai morrer sem oxigênio. Se você não tiver o código para abrir um cofre, por exemplo, não vai abrir o cofre. Agora, se você tiver o código, você vai abrir. Então, esses códigos, o que eles vão abrir? Não vai ser a cápsula para você sair de onde você está preso no sentido físico, mas para sair da cápsula que te prende aí dentro de você, na sua mentalidade, talvez medíocre, pequeno, preso na gula, preso na filáusia, preso em apegos, em coisas tão pequenas. Então esses códigos é para nós abrirmos esta cápsula da vida, da visão, da compreensão, de poder olhar tudo o que acontece à nossa volta sem julgamento. Então, o passado não é igual ao futuro, a não ser que você viva lá. Se nós vivermos presos ao nosso passado, aquilo que nos aconteceu, o apego que nós falamos ali anteriormente, nós vamos fazer do nosso futuro igual o nosso passado. Nada vai mudar. Então, para que nós tenhamos uma mudança, pega o código. O passado não é igual ao futuro, a não ser que você viva lá. Passado serve para quê? Nada. Entendeu? Eu fiz uma coisa da minha vida, fiz uma ressignificação e consegui apagar todo o meu passado. Hoje, por exemplo, eu era uma pessoa que sofria muito com o emocional. Se alguém falasse para mim assim, você fala mal, eu já teria, puxa vida, eu não falo bem, não vou fazer mais live, né? Agora, se alguém fala, você fala mal, eu falo assim, vá cuidar da sua vida, porque eu estou cuidando da minha. Se alguém falar para mim assim, você é burro, eu digo, cuidado com o que você está falando, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, e meu Deus é um Deus sábio, se eu sou imagem dele, cuidado com o que você está falando, eu sei que não sou burro. E assim a gente vai, responde com perguntas e prega o pau, pega fogo, para frente, nada de ficar preso ao passado. Então o que eu fiz? Apaguei o meu passado. Como assim apagou o passado? Apaguei o passado. Eu coloquei um código que não me deixa acessar o passado. E quando eu preciso acessar o passado, para trazer alguma lembrança, para dar um exemplo, numa live, ou numa terapia, ou num atendimento, ou numa conversa que eu estiver com alguém, aí eu digito o código. Eu permito o acesso ao passado. Não é mais o passado que invade a minha vida. E isso fez uma grande mudança, sabendo que no Centro Terapêutico Quântico nós temos uma técnica que faz com que você reprograme, ressignifique e faça isso, conseguir instalar esses códigos que só você sabe e só você vai poder acessar aquilo que você quer ou não acessar na sua vida. Não vai ser mais comandado por pensamentos e por sentimentos que não são bons. Terapeuta Eudir? Dentro disso, né? Sempre aí, já que estamos falando dos livros, hoje vamos colocar mais um aí, o poder do agora. Nós temos que viver o momento, né? A gente vai falar futuramente a respeito das palavras, né, como um bônus, mas o que acontece? Eu tenho que viver o momento, o presente, cuidar dos meus pensamentos, sentimentos, vão se tornar a ação. E se eu não ajo agora, no momento presente, e vivo o meu passado, eu estou vivendo o passado, estou vivendo aquele lixo do passado, o que vai ser meu futuro? Vai ser igual, vai ser a mesma coisa. Então, o aqui e agora, então, né, o livro O Poder do Agora fala muito disso, viver no aqui e agora, presente, consciente do que eu quero, das minhas metas, meus planos, meus futuros, né, vivendo, cuidando do que a gente fala, para quê? Para construir-se um futuro no qual eu quero realizar, no qual eu quero viver, no qual eu quero ser próspero, ter saúde e abundância em todos os sentidos. Isso aí. Isso aí. Peço aos nossos ouvintes, aperta o coraçãozinho aí, nós queremos resumir o coraçãozinho, foguinho. 100%, vamos lá. Aí que outras pessoas também pegam esses códigos. Então, vejam lá, anota aí os códigos. Primeiro código. Pessoas ricas são maiores que seus problemas e pessoas pobres são menores que seus problemas. Segundo código, o passado não é igual ao futuro, a não ser que você viva lá.
Você tem que decifrar esse código para poder utilizar para a sua vida. Se nós entregarmos para você já tudo detalhadinho, mastigado, a gente não dá valor para isso. Quando nós vamos em busca e entender o que é a mensagem real disso, isso grava em nós e nós temos o código permanente em nós. O terceiro código, vamos lá? Quer falar alguma coisa, terapeuta Gil? Eu me pago primeiro. Ah, isso aí! Ai, isso aí, eu estou falando muito alto aqui, tem audiometria aqui do lado, não sei se estão atendendo, aí atrapalha também. É que eu venho dessa... Então, eu me pago primeiro. O que vemos sobre esse pagar primeiro, vamos falar em dois aspectos. Primeiro aspecto, está chegando o meu salário. Eu pego uma canetinha lá, né, e começo a anotar luz, água, internet... Quem paga aluguel, imposto do carro, mecânico, cartão de crédito e vai. E daí, puxa vida, sobrou 10 reais aqui. O que eu vou fazer com esses 10 reais? Se pagar primeiro é o grande código da prosperidade. Primeiro quem? Primeiro eu. Agora o meu pagamento vai ser quanto? Mas aí não vai dar para mim pagar as dívidas, dane-se. Você vai ver que vai dar. Se vira. No próximo mês você continua fazendo igual, você vai ver a prosperidade que vai acontecer na sua vida. Algo bem interessante, o Robert Kiyosaki, né, no livro dele, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala o seguinte, no mínimo 10%, né, esse dinheiro é para a tua independência financeira, isso é para ele gerar mais dinheiro, para ele trabalhar para você. E ainda assim, entrou, primeira coisa de tudo, no mínimo 10%. Porque o que ele fala? O que é mais fácil? É mais fácil eu correr atrás e criar dinheiro, fazer dinheiro, se o banco estiver batendo na minha porta, se o cobrador estiver batendo, se o cara estiver ali para cortar a luz, para cortar a água, ou se eu tiver que me pagar. Né? A gente acaba deixando de lado. Então, me pago primeiro, o resto eu dou um jeito, dou os pulos. Primeiro lugar, na listinha lá, né? Eu faço isso. Na listinha, a primeira coisa, o primeiro lugar, o primeiro depósito, o primeiro Pix que eu faço é para a minha conta de investimentos. E aquele dinheiro não existe. Aquele dinheiro está lá para trabalhar, né? Ele está para trabalhar, para criar minha aposentadoria, para investimento próprio, e ele vai todo mês trabalhando, gerando mais e mais e mais. Isso dá uma segurança, dá uma estabilidade, você fala assim, não, mas eu quero fazer tal coisa. Mas peraí, você tem dinheiro. Não, mas eu vou criar mais, eu vou fazer. Aquele lá não é para isso, aquele é para mim. Nossa, dá uma segurança, dá um bem-estar isso, um ser assim, no dia a dia, fantástico. Muito bem, vamos aos bônus, energia positiva, força, esfregar a mão assim dá uma energia, olha. Antes disso, mais um, eu acho que é O Homem Mais Rico da Babilônia, se não me engano, no livro, O Homem Mais Rico da Babilônia também, eles falam dos 10%, dos pagar-se primeiro, 10% no mínimo, né, para começar isso. O que eu falo? Eu não sou muito Caxias, tem que ser, começa. 1%, se proponha, 1%, 2%, se proponha. Não, vou fazer então para ver se coloca lá 1%, 2%, chegou, tanto, já foi lá e vai fazendo isso, para você ver como que isso vai Um outro fator... Bônus, temos bônus... Espera aí, um outro fator, vamos concluir esse daí primeiro. É quando, por exemplo, se eu tenho na minha mão duas frutas, uma mais bonita, viçosa, e uma um pouco menor, mais sadia também. E quando eu vou dar para alguém, às vezes eu penso assim, não, eu não vou dar a menor, né, por vergonha, e dar a maior. Eu também não estou me pagando primeiro. Quando eu vou pegar alguma coisa, eu escolho, digo, poxa vida, eu olho assim, digo, não vou pegar essa mais bonita, eu queria essa, mas não vou pegar, porque tem outras pessoas que vai pegar, pegue a mais bonita, seja ousado. Pense em você primeiro, o melhor para você, nesse sentido, não no sentido egoísta. Não vamos falar no sentido egoísta, que se você for por amor por si mesmo, né, que é a filáusia, aí você vai estar no caminho errado. O amor por si mesmo é quando eu só penso em mim, nos meus próprios interesses. Mas quando você se ama e você tem a oportunidade de escolha,
você tem que escolher o melhor para você. De escolha, quando você tem a oportunidade de escolha, escolha o melhor para você. Também é um código. Quarto código, terapeuta diz, eu falo ou você fala? Pode falar. A palavra é o gênio da lâmpada. Esse é o quarto código. A palavra é o gênio da lâmpada. E muitos de nós usamos a palavra contra nós mesmos. E essa palavra é o que cria. A palavra, nós vemos a criação da terra, por exemplo. Nós vemos aí que no início o Espírito de Deus pairava. Vamos seguir essa história. Vamos dizer que essa história é a realidade. Né? Não vamos entrar em ciência, nada disso. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E de repente ele disse, haja luz. E assim houve. Haja terra. E assim houve. Né? Haja os animais, haja as plantas, e tudo foi criado. Inclusive o homem foi criado pelo verbo. Agora, nós medimos as nossas palavras, principalmente quando falamos internamente para nós mesmos. Às vezes você está ali enfrentando um desafio e está procurando manter forte, que isso é um dos objetivos, mas dentro de você, você já disse para você mesmo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não vou conseguir chegar até lá, eu já perdi. Aí, como? Se você não está acreditando em você, quem mais vai acreditar em você? Então, a palavra é o gênio da lâmpada que cria os seus desejos, juntamente com os seus sentimentos. Aí que está a hora de a gente filtrar, pensar, antes de pronunciar. Né? Às vezes eu tô escrevendo umas músicas, eu tenho um projeto. Então, mas sabe como é que é as músicas? É assim, ó, comecei a escrever, eu tenho várias, tá? Ó, uma delas, o refrão dela é assim, reclama, reclama que vem mais, reclama, reclama do que você está sofrendo, vai ter mais, reclama, reclama, continue a reclamar, e a sua vida uma merda sempre será, reclama, reclama, entendeu? Continue a reclamar. Daí tem outros versinhos assim, diga que não pode, diga que não consegue, dizendo assim, você estará certo. Entendeu? Porque se você dizer que vai conseguir, você está certo, e se você falar que você não vai conseguir, você também está certo. É isso mesmo. É algo, as palavras, né? Eu já fiz live disso aí, já várias, esse código dá uma live tranquilo. Por quê? As palavras movem, tudo que a gente fala acontece, a gente está criando. Então, o que a gente escuta, a música que a gente escuta, o filme que a gente assiste, o jornal, tudo, a gente é influenciado por todas essas informações. E muitas vezes na nossa casa, deu errado alguma coisa, que a pessoa fala, já xinga, já manda para aquele lugar, já fala N, já fala, né? Tudo que é tipo de palavrão, e isso não traz energias boas. Né? A mesma coisa, eu não consigo, não sei o que, cara, faça diferente, experimenta de um outro jeito. Na PNL tem algumas palavras que a gente fala que a gente tem que moldar, tem que trocar, são elas. O não, esqueça o não do teu vocabulário, né? Não posso, não consigo, não vai dar certo, o tentar, arranca fora o tentar já dá expectativa que não vai dar certo, então coloca experimentar, troca tentar por experimentar. É difícil, porque é difícil fazer live, troca o difícil por desafiador. Opa, é desafiador, mas eu posso fazer, eu vou dar um jeito. Tem uma frase que eu amo, que é assim, ó, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Não vou fazer isso porque não tem dinheiro. Não vou fazer aquilo porque não vai dar certo. Então, é a forma como a gente usa as palavras. Linkando isso ao que você falou anteriormente, é algo bem interessante, que é o quê? É a gente pagar-se em primeiro lugar, né? Da gente querer o melhor para nós. Eu fui teve uma vez que eu fui numa loja, não lembro exatamente o que era, mas era uma peça de alguma coisa. E eu cheguei na loja e tal, falei, eu queria essa peça aqui e tal. Aí a vendedora falou para mim, olha, eu tenho essa e eu tenho essa. Daí eu falei para ela, qual é a melhor? Essa foi a pergunta. Qual é a melhor? Ela deu uma risadinha irônica para mim assim,
Uai, essa daqui. Eu falei, beleza, eu quero essa daqui. Daí ela deu a risada mais forte e eu falei, tá, por que você tá rindo? Daí ela, ninguém pergunta assim. Daí eu falei, tá, qual que seria a pergunta então? Qual é o preço? Daí ela falou, isso, qual é o preço? Daí eu falei, beleza, então quanto que custa essa daí? Ah, essa daqui custa 50. E a melhor? 50. Eu falei, então me dá a melhor mesmo. Mas é o quê? É a forma de pensamento. É a nossa palavra. É como, ah, não, isso daí não consigo. Ah, não vai. Cara, é desejar o melhor. É buscar o melhor. Para mim, buscar o melhor. Para mim, desejar o melhor. Eu tenho que fazer. Se eu fizer um mediano, um meia boca, vai dar certo? Não vai. Eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que colocar lá em cima o nível. Para quê? Para elevar isso também. Por isso que a gente tem que estar em busca. Quinto código. Vamos lá, você quer entregar ou eu entrego? Pode entregar, vai lá, sem problema. O quinto código, um presente, anota aí um código para abrir a cápsula, para transbordar, para, né? Porque o que é? Nós temos que entender que às vezes nós temos uma vazão de energia em algum lugar. Como é que eu vou encher essa caneca se ela estiver furada? Eu posso até encher, mas a hora que ela ficar parada, mesmo que seja pingando, ela vai secar e eu não consigo transbordá-la. Então, na nossa vida, existe uma vazão de energia, uma perda de energia, que nós falamos aqui em todas as outras lives, como é que isso acontece, como é que nós perdemos a chance de evoluir, de transcender e de crescer. É eliminando, tapando esse buraco aqui, para que a água que aqui estiver pingando passe a encher e transbordar, sobrando, transbordar. Para que eu chegue nesses objetivos, eu preciso de códigos. E como é que eu crio objetivos? Da forma que eu acredite. Não adianta eu criar um objetivo e dizer assim, eu quero um Fusca, mas eu não acredito que posso comprar um Fusca. A mesma energia que eu crio para criar um Fusca é a mesma energia para criar uma X6 de R$1.200.000. Então não muda nada. De um Fusca anos 70, se for relíquia, vale bem, vale uns 50 mil, é a mesma energia. E se for uma X6 zero, custa em torno de R$1.200.000, a mais completa, é a mesma energia. O que muda? Se eu acredito no que eu estou colocando no papel. Não adianta eu colocar X6 e eu não acreditar. Não adianta eu colocar um sobrado, uma cobertura e eu não acreditar. Se eu não acredito, não adianta eu fazer objetivos. Eu não uso metas. As metas estão debaixo dos meus pés, já estão atingidas, todas atingidas. Eu estou além delas, então objetivos. É ir além, não tem o céu é o limite, porque não existe um limite. Aquele negócio, né? É mirar a lua para se errar, acertar as estrelas. É isso aí. Então, assim, nós temos que ter algo também, eu tenho que acreditar, eu tenho que mensurar isso. Então eu vou comprar minha casa com piscina, colocar uma data específica, dia 7/11/2030. Vou ter minha casa com piscina, assim. Quanto mais detalhes e características, melhor. Ter esse plano, como que eu vou chegar lá? Opa, então eu tenho, para chegar, sei lá, custa R$1 milhão hoje, eu vou então, tenho tantos anos, 8 anos, vou dividir e tal. Vai trazendo até chegar ao hoje. O que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer essa semana, para que lá no futuro, daqui 10 anos, daqui 8 anos, eu tenha aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer isso de uma forma mensurável. Sempre assim, nós temos que fazer o possível. Deixa o impossível com Deus, deixa o impossível com o universo, que ele vai dar um jeito. Mas a gente precisa saber o que a gente quer, né? Então a gente tem que ter isso, criar esse objetivo e acreditar, não, vai dar certo, eu vou conseguir, vai fazer. E arrumar meios e formas para que realmente isso aconteça. Isso daí, e ter esse sentimento. Então, lembrando que a energia é a mesma, para você criar uma caneca dessa daqui, para você criar uma pepita de ouro. Tanto faz, é a mesma energia. Então manter essa frequência, criar objetivos e realmente acreditar com sentimentos e pensamentos e cuidado com o que você põe no papel, porque isso vai acontecer. Cuidado. Tenha cuidado com o que você põe no papel, porque é certeza que isso vai acontecer. Traçou objetivos, eles serão alcançados.
Terapeuta Edir, amanhã é um grande dia, iniciaremos aí a nossa terapia de grupos, já está praticamente encerrada as vagas, e vamos lá para a aplicação dessas técnicas, vamos fazer com que cada pessoa que assistiu essas lives, que vai estar conosco, possam evoluir é como se fosse uma roda, né? Vamos falar transformacional, transformar, ter uma transformação. Serão 4 encontros transformacionais na vida de todos que estiverem presentes conosco, a aplicação da técnica CEP e acordo cerebral de emagrecimento permanente e também aí técnicas de PNL, técnicas de hipnose clínica e biomagnetismo para auxiliar cada um em seus objetivos. Da minha parte é isso, agradeço cada um que esteve conosco na live, terapeuta Edir, se tem mais alguma coisa, por favor, agradeça aí as pessoas que estão aqui, a Lucimara, aí, né? Opa, você tem até uma gatinha aí também, a Neuza, ao Postal, Altec, né? Agradeço todas essas pessoas que estão conosco aí, a Su, deve ser Solange, todos que estão conosco aí nesta live, gratidão, compartilhe e nos auxilie a auxiliar outras pessoas. Com você, terapeuta Edir. A Solange é internacional, a Solange está lá no Paraguai, é isso aí. Habla muy bien espanhol, Que bueno. Gratidão a todos que participaram dessas lives, né, dessas 7 lives. Gratidão a todos aí que vão participar com a gente, né, dessa nossa imersão, essa nossa terapia em grupo. Vamos começar amanhã à noite. Tem aí mais umas vaguinhas, quem quiser, né, tiver interesse aí, né, temos a possibilidade aí de mais umas 3, 4 pessoas ainda, ok? Então quem quiser, entra na minha bio, entra na bio do terapeuta Miguel lá, conversa com a gente aí, né, que a gente está à disposição, beleza? Grande abraço, excelente semana a todos, tudo de bom. E futuramente a gente vai abrir, fazer novamente mais lives e continuar aí, tá tudo certo, beleza? Grande abraço, valeu, terapeuta Miguel.